Olá, turminha do sexto ano B, professora Kátia retornando aqui novamente para a gente tratar da nossa segunda habilidade, tá? Essa segunda habilidade, ela é sobre relacionar representações fracionárias, fracionária e decimal de um mesmo número racional, tá? Então, número racional é todo número que eu consigo escrever na forma de fração e na forma de número decimal, bom? Então, perceba o seguinte, ó, eu fiz aqui um slide para mostrar para vocês como é que eu represento a fração e de que forma que a gente faz essa leitura, tá bom? Então, ele fala aqui, ó, algumas frações podem facilmente ser descritas, como números decimais, tá? Decimal é porque ele consegue escrever sobre fração com o denominador 10, tá? Pois ambas as representações têm o mesmo nome. Veja estes exemplos. Então, se eu tenho a fração 9 sobre 10, a gente lê 9 décimos. E na sua forma decimal, também a gente faz a leitura de 9 décimos, porque ele está ele está na casa dos decimais, na primeira casa do decimal, tá bom? Kátia, como é que eu faço para sair do 9 décimos e chegar no 0,9 nessa representação decimal? Forma simples, pessoal, fazendo divisão, tá? Faz a divisão do 9 pelo 10, ó. 9 vou dividir por 10, tá? 10 cabe dentro do 9? Não, então eu vou ter que emprestar o 0, devolve, perfeito? Aí eu vou pensar quantas vezes o 10 cabe dentro do 90. Então eu vou contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 9 vezes. Então 9 vezes o 10 dá 90. Para chegar no 90, então não falta nada, porque já deu 90. Então eu peguei a fração e transformei ela na forma decimal. Então, isso aqui é uma fração, tá? E aqui é a forma decimal. Lembrando que a leitura das duas é exatamente a mesma. 9 décimos ou 0,99 décimos, tá bom? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 2 sobre 10, tá? Lembra que também, quem não consegue fazer essa transformação da forma que eu vou fazer direto, pode utilizar a divisão sem problema. Porém, ó, 2 dividido por 10, ele está me falando que esse número vai ter uma casa depois da vírgula. Então, eu escrevo ele como 0,2, tá? Ó, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Se eu tiver 4 dividido por 10, esse número dividido por 10 tem uma casa depois da vírgula, 0,4. Ó, 12 dividido por 10, uma casa depois da vírgula, 1,2. Ô, Kátia, por que aqui teve 0 e aqui não pôs 0? Teve 0 porque antes do 4 não tem número nenhum. Porém, o 12 eu consigo colocar a vírgula de forma com que eu fique com uma casa depois da vírgula. Ó, os 135 décimos. Vamos lá? Ele tem que ter uma casa depois da vírgula. Ó. Põe o 135 e conta, ó, uma casa. Tudo bem? Ó, só para ficar claro aqui, ó, último exemplo, ó. Se eu tivesse 7 décimos, eu ponho 7, uma casa. Aí eu preciso acrescentar algo para não ficar. E aí eu coloco 0. Ó, 1475 décimos. Então, ó, 1475, 10, uma casa. Tudo bem? Perfeito? Então, vamos continuar lá, ó. 37 centésimos, ó. 2 casas depois da vírgula. Ah, Kátia, então se eu tiver 135 centésimos, eu vou ter 1,35, ó, 2 casas, perfeito. Ah, eu acho muito difícil fazer dessa forma, não tem problema, ó. Faz a divisão, tá? Quem tem dificuldade de pensar dessa forma, lembra que a fração também é uma divisão, tá bom? Faz a divisão, ó.
100 não cabe no 37, emprestou 0, 0, vírgula. Quantas vezes o 100 chega perto do 370? Vamos lá, ó. 100, 200, 300. 3 vezes. 3 vezes 100 dá 300. Para chegar no 370, falta 70. Prestou mais um zero, eu não preciso mais devolver. Agora, quantas vezes o 100 cabe no 700? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 7 vezes. Olha lá, ó. Então, quem não consegue pensar desta forma que a professora fez aqui, pode fazer a divisão que chega na resposta do mesmo jeito. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, ó, se eu pegar o 4 e dividir por 100, ó, opa, 4 tem que ter duas casas, ó, 1, 2, vírgula, 0. Vocês viram que eu tive que emprestar um zerinho aqui para ficar com duas casas, ó, 12 dividido por 100. Vamos pôr o 12, vamos contar, ó. 1, 2, vírgula. Só que para não ficar sem nada, a gente coloca o 0. O 135 a professora já fez o exemplo lá. Vamos fazer o 1775 sobre 100. Lembra que sobre 100, duas casas. Vamos contar, ó. 1, 2 casas. Então, 14,75. Tudo bem? Então, vamos voltar lá. E assim sucessivamente, ó. 23 milésimos, 3 casas, ó. Tem 3 casas, tá? Em ambas, a gente vai ler 23 milésimos. Frações cujo denominador é uma potência de 10 são denominados frações decimais. Então, toda fração que tem 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 no denominador, tá? Denominador é o número que fica embaixo, a gente chama de fração decimal. Então, lembrando, não sei pensar dessa forma. Eu não sei pegar o 4 sobre 1000 e pensar, ó, põe o 4 e conta, ó, 1, 2, 3 casas. Não sei fazer dessa forma, não tem problema, faz a divisão, tá? Então, vamos lembrar, quem não sabe fazer desse jeito, faz a divisão. Vamos pegar o exemplo do 12, ó. 12 sobre 1000. Lembra de contar, ó, 12, 1, 2, 3, 0, 135 sobre 1000, ó, 135 sobre 1000. A gente sempre conta a quantidade de zero, ó. 1 zero, uma casa, 2 zeros, 2 casas, 3 zeros, 3 casas. Então, eu vou fazer, ó, 135, 1, 2, 3, 0. E por último aqui, para a gente finalizar o exemplo, ó, 1475 milésimos, ok? Então, ó, 1, 4, 7, 5, vamos contar comigo, ó, 1, 2, 3 casas, tudo bem? Então, não sabe pensar desta forma, faz a divisão, tudo bem? Bom, porém, eu posso também pegar a fração e representar na forma de decimal. Perceba nesse exemplo que eu tenho 5 quartos. No meu caso, os 5 quartos, ele não tem 10, não tem 100, não tem 1000, não tem 10.000. Nós podemos escrever ele na forma decimal de duas formas. Lembrando que eu posso pegar os 5 e dividir por 4. Tá? Então, vamos lá, ó. Quantas vezes o 4 cabe no 5? Uma vez. 1 vezes 4, 4. Para chegar no 5, falta 1. Agora, o 4 não cabe no 1. Emprestou 0, vírgula. Quantas vezes o 4 cabe no 10? Então, ó, 4, 8, 12. 12 passa. Então, volta 1 duas vezes. 2 vezes 4, 8. 8, 9, 10. Falta 2. Quantas vezes o 4 chega no 20? 4, 8, 12, 16, 20.
5 vezes. Olha lá, ó, eu cheguei no 1,25. Então, eu posso, já tinha até feito aqui a divisão, 2 métodos. Divide o 5 por 4 para chegar na forma na forma decimal, ou a gente vai fazendo transformação. De que forma? Ó, se eu pegar o 5 e multiplicar por 5 e o 4 também, eu transformo essa minha fração em 25 vinteavos, tá? E eu percebo que se eu fizer isso de novo por 5, 25 vezes 5 dá 125. 20 vezes 5 dá 100. Eu escrevo ela na forma de fração decimal. Aí lembra, 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Ô, Kátia, eu prefiro vir fazer a divisão direto. Perfeito. Quem quiser transformar numa fração decimal, também pode. Gente, só para reforçar. 5 quartos, 25 vinteavos, 125 centavos são chamadas de frações equivalentes, tá? O que significa isso? Todas elas, deixa eu só escrever aqui que eu já falo, equivalentes. Todas elas representam um único valor. Qual? 1,25. Porém, elas são escritas de forma diferente, tá? Então, ó, se eu pegar o 5 dividido por 4, dá 1,25. Se eu pegar o 25 dividido por 20, dá 1,25. Se eu pegar o 125 dividido por 100, dá 1,25. Então, as três representam um número decimal 1,25. Mas elas são obtidas diferentes, elas são representadas, ó, 5 quartos, 25 vinteavos, 125 centavos. Tudo bem? Então, lembra, frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade, mas são representadas, né, são escritas de forma diferente, tá bom? Ou com numerador e denominador diferente. Tudo bem? Bom, então, Kátia, como é que eu faço para sair do número decimal e chegar na forma fracionária? Simples, ó, retira a vírgula e monta a fração com 2 zeros no denominador. Por que 2 zeros? Porque tem 2 casas depois da vírgula. Tudo bem? Ó, 0,25, tira a vírgula, que número que fica? 25. Quantas casas? 2 zeros. Olha esse número aqui, ó, 1,6. Tirou a vírgula, que número que ficou? 16. Quantas casas? 1. Então, vai ter 1 zero, tá? Só que a gente representa essa fração na forma mais simples possível. E para fazer isso, a gente simplifica a fração. Fazendo o quê? Então, eu vou dar um exemplo aqui na frente. Então, por exemplo, se eu tiver a fração o número decimal 1,8. Lembra? Tirou a vírgula, ficou 18. Uma casa, 10. Só que eu sei que o 18 e o 10 aparecem na tabuada do 2. Então, significa que dá para simplificar por 2. Simplificar é dividir. Vamos dividindo. 18 dividido por 2, 9. 10 dividido por 2, 5. 9 e 5 só tem na tabuada do 1, então não me interessa. Quando eu simplifico, ele tem que estar em qualquer tabuada, menos na do 1. Então, o 1,8 pode ser representado na sua forma fracionária como 9,5. Tudo bem? Vamos outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, 0,24. Ok? Tirou a vírgula. Que número que nós temos? 24. 2 casas, 2 zeros. O 24 e o 100, número par. Todo número par divide por 2, tá? Então, 24 dividido por 2, é só ir lá na tabuada do 2 e pensar qual que é o número que vezes 2 dá 24. 12. Ô, gente, lembra que tabuada do 2 não termina no 20, tá? Ele continua infinitamente, 22, 24, 26, 28, 30, tá? A gente faz até o 10, mas ela não termina. Metade de 100, 50, tá bom?
12 e 50 são pares. Então, ainda divide por 2. Ó, 12 dividido por 2, tabuada do 2 dá 6. Metade de 50, 25. 6 e 25 já não tem na mesma tabuada, então a gente para aqui. Então, significa que o número 0,24 ou 24 centésimos, né, na forma decimal, é exatamente a mesma coisa que o 6 25avos. Eles representam a mesma quantidade, tá bom? Último exemplo aqui para finalizar. 132 milésimos, mas a minha intenção é escrever na forma decimal, tá? Então, se eu pegar o 0,132 ou 132 milésimos, a gente escreve dessa forma aqui, ó. 132 sobre 1000. 132 e 0 são números pares, então a gente consegue simplificar por 2. Vamos fazer a divisão aqui, ó. 132 dividido por 2, 6 vezes 2, 12, para chegar no 13, 1. Pessoal que não sabe divisão, vamos treinar aí, hein? Ó, 6 vezes 2, 12, para chegar no 12, 0. 66. Metade de 1000, 500, ó, tá? 66 e 500 ainda são números pares. Dá para simplificar por 2 de novo. Vamos fazer a divisão de 66 por 2 aqui? Ó, o 6 na tabuada do 2 é 3. Baixou o 0. De novo, ó, 33. E metade de 500, 250. Tá bom? 33 e 250 não aparecem mais na mesma tabuada. Então, a gente fala que o 132 milésimos representa na sua forma fracionária, é representado, né, pelo 33 250avos. Ok? Então, aí só pra gente falar. Aí nós vamos falar da questão 2 que aparece para vocês lá na provinha, tá? Que é uma segunda habilidade aí que vocês não foram tão bem. E assim, ó, o frasco de comprimidos de Dona Lúcia indica a quantidade presente do componente. Componente são os comprimidos que estão lá dentro, tá? Agora, qual a fração que corresponde o 0,075? Fácil! Tirou a vírgula, quem fica? 75. Ô, Cátia, o 0. Gente, 0 à esquerda não é nada, tá? Dividido por quantas casas? 3. 1, 2, 3 zeros. Alternativa C. Tudo bem? Tranquilinho aí, gente? Vamos para a próxima questão aí. Questão 3. Na casa de Juliano, a família possui uma garrafa de café de 1 litro. Então, a garrafa inteira tem 1 litro. Em certo dia, após o café da manhã, Juliano percebeu que a garrafa estava com 3/4 de sua capacidade. Ó, 3/4 é a mesma coisa que 3/4, tá? O professor escreveu aqui com barra porque ficava mais fácil. Da capacidade total. A quantidade de líquido na garrafa nesse instante é duas formas. Você pode transformar essa fração numa fração decimal ou apenas efetuar a divisão. Quem tem facilidade com divisão, ó, manda bala, ó. 3 dividido por 4. Prestou 0, né? Porque o 4 não cabe no 3. Prestou 0, 0, devolve. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 30? Vamos contar, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 32 passa, volta um para trás. 28, 7 vezes, tá? 7 vezes 4,
28. Para chegar no 30, 28. 29, 30. 2. Então, 4 não cabe 2, emprestou outro 0, não precisa mais pôr vírgula, tá? Agora, o 20 na tabuada do 4. 4, 8, 12, 16, 20. 5 vezes, tá? Então, isso aqui vai ser igual ao 0,75. Tudo bem? Então, quem fizer pelo método da divisão, chega na alternativa C perfeitamente. Ô, professora, eu prefiro fazer o método de transformar em fração decimal. Vamos pensar no 4, na tabuada do 4, o que dá um múltiplo de 10, porque a gente quer chegar no 100. Então, vamos pensar no múltiplo de 10. Então, tabuada do 4, ó, 4, 8, 12, 16, 20, 5 vezes 4 dá 20, ok? Dá 20. Se eu multipliquei embaixo por 5, eu preciso fazer a mesma coisa em cima para não alterar a minha fração. Lembra que a nossa intenção é fazer a transformação, mas sem alterar o resultado. 3 vezes 5, 15. Perfeito? Agora, o 20 para 100, vamos contar quantas vezes o 20 eu preciso para chegar no 100? Vamos lá? 20, 40, 60, 80, 100. 5 vezes. Então, se eu fizer o 20 vezes 5, eu vou ter 100. Ok? Se eu multipliquei por 5 embaixo, multiplica por 5 também, ó. 5 vezes 15, vamos fazer a continha de vezes aqui, ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Olha lá que bonitinho, ó. Eu transformei numa fração decimal. Lembra que quando a gente transforma na fração decimal é que o denominador é 10, é 100, é 1000. Então, nós vamos ter 75, 2 zeros, 2 casas. Tá? Então, 1, 2, 0, 75. Então, quem achar mais fácil fazer a divisão, faça a divisão, você vai chegar na resposta direta. Quem preferir fazer a transformação na fração, transformar a fração que não é decimal em uma fração decimal, chega no resultado também, tá bom? Pessoal, lembrando mais uma vez que após esse vídeo, após o link desse vídeo, eu estarei enviando um link escrito formulário para que vocês respondam 4 questõezinhas a respeito do que a gente acabou de estudar aqui, tá bom? Boa semana para vocês, professora Kátia morrendo de saudade e até a próxima, tá bom? Beijo!